Você que é empresária, você que empreende, que já tem o seu próprio negócio, já fatura muito bem, eu tenho uma pergunta muito honesta para te fazer agora. De que adianta você faturar alto se você não consegue desligar o celular quando você está viajando? Isso quando você consegue viajar. De que adianta você ter uma empresa que cresce, que dá lucro, que tem nome no mercado, se quando você chega em casa, você está sem energia, você sequer consegue conversar com seus filhos sem se estressar? Deixa um pouquinho mais fundo. De que adianta você conquistar tudo isso? E quando finalmente você tem um momento com seu marido, você ainda está mentalmente dentro da sua empresa, falando de problema, de equipe, de meta. Percebe que existe um ponto da jornada em que dinheiro já não é mais o grande luxo? O novo luxo é paz, é presença, é liberdade com segurança, minha amada. E talvez ninguém esteja falando isso para você com a clareza que você precisa ouvir. Mas fica aqui que hoje eu vou te falar. Para quem é nova por aqui, eu sou Laís Medeiros, eu sou empresária, mentora, mãe do João Lucas, do Heitor, da Maria Valentina, esposa do Wagner Filho. E hoje eu tô aqui não para falar como alguém que leu meia dúzia de livros sobre equilíbrio. Eu tô aqui falando como alguém que já cresceu, que já sentiu aquela sensação do eu consegui, sabe? Mas logo depois percebeu que se eu não organizasse a minha estrutura, eu ia perder exatamente aquilo que eu estava tentando proteger. A minha família, o meu casamento, a minha fé, a minha energia. Então, quando eu falo sobre esse novo luxo, eu não tô falando e nem romantizando nada. Eu tô falando sobre maturidade empresarial. A Deloitte, uma empresa internacional que já tem mais de 180 anos no mercado, ela fez uma pesquisa que mostrou que mais da metade das mulheres em cargo de liderança relatam níveis elevados de estresse, dificuldade real de desconexão no trabalho. Já uma outra empresa, a McKinsey, ela explica que dados mostram que mulheres líderes tendem a assumir múltiplas responsabilidades, empresa, casa, filhos, mesmo quando tem equipe. E sabe o que isso revela? Que o problema não é falta de dinheiro, muitas vezes, é falta de estrutura que sustente o crescimento. E culturalmente, a gente vive uma virada. Você consegue perceber que os símbolos do sucesso, eles estão mudando? Não é mais aquele carro de luxo, aquela plaquinha de faturamento com os laços coloridos. O que a empresária hoje quer é viajar sem precisar ficar o tempo todo no celular, sabendo que a empresa dela vai continuar funcionando. Ela quer chegar em casa e ir para o salão, curtir com os filhos sem peso, sem culpa. E isso sim é luxo, porém isso exige estrutura. E eu vou te falar agora 5 sinais que provam que dinheiro não é mais o suficiente e que talvez você ainda não tenha organizado a sua empresa, a sua vida para viver esse novo nível. E fica aqui comigo até o final, porque com certeza cada um desses sinais pode estar falando muito com você. O primeiro sinal é que você até pode viajar, mas não consegue descansar quando você viaja. Você viaja, mas leva o notebook, leva caderno, leva livro, leva tudo. Você promete que vai só responder aqui o essencial, mas quando você vê, você já está resolvendo o problema da equipe lá na beira da piscina. Você acorda no hotel e antes de agradecer pelo dia maravilhoso, naquele hotel lindo, já está olhando relatório, resolvendo BO de vendedor. E eu tô falando isso porque eu já fiz exatamente isso. Nós estávamos no Beach Park uma vez, meus filhos, marido empolgadíssimos pra gente passar o dia brincando no parque, curtindo. E eu tento que ficar no hotel para fazer entrevista, reunião, ou então no celular o tempo todo, conduzindo processo. Eu estava presente fisicamente, mas emocionalmente ausente. E naquele momento eu entendi uma coisa muito dura. Não era falta de faturamento, era falta de processos claros, de líderes preparados, de estrutura que me permitisse soltar. Porque quando tudo depende de você, você nunca descansa de verdade. O segundo sinal, você chega em casa, mas nunca chega inteira. E aqui eu quero falar como mulher mesmo, sabe? Como mãe, como esposa. E eu sei que você ama a sua família. Não existe dúvida sobre isso. Mas você chega em casa ainda acelerada. Tua cabeça, ela tá organizando reunião do dia seguinte, resolvendo conflito interno de equipe, pensando em estratégia, pensando como é que eu vou pagar aquele boleto amanhã. E já aconteceu muito, eu estar sentada no chão brincando com meus filhos. Por dentro, eu tô montando aqui mentalmente estratégia. Como é que eu vou fazer caixa extra? Como é que eu vou fazer aquele anúncio? Já aconteceu de eu estar num momento íntimo com meu marido, minha mente querer puxar assunto de empresa. Eu sei que você também está vivendo isso. E que isso fique claro, isso não é falta de amor, é desorganização estrutural. Quando a empresa ela não tem governo claro, você nunca desliga completamente. E o novo luxo é poder chegar em casa inteira, corpo, mente, espírito presentes. O terceiro sinal, você quer aprofundar sua relação com Deus, mas você vive na força do braço. Talvez essa parte seja a mais sensível. Porque você fala que Deus é o centro da sua vida, que Ele é o CEO da sua empresa, mas sabe, na prática, você decide tudo sozinho. Você ora, mas você não delega. Você diz que confia, mas você quer controlar tudo. Existe uma incoerência silenciosa aí. Porque se você quer ouvir direção, discernimento, estratégia divina,
você precisa ter espaço interno para isso, minha amada. E isso não dá para ter espaço quando a tua mente vive num estado de urgência. Então, novo luxo também é espiritual. É poder ter tempo de oração, sem estar olhando para o relógio o tempo todo. É poder tomar decisões com paz. E isso só acontece quando existe uma estrutura sustentando a tua operação. E se isso tudo está fazendo sentido para você até agora, então já curte aqui esse vídeo, já se inscreve aqui no canal, porque eu não falo toda semana com quem só quer ganhar dinheiro, tá? Eu falo com quem quer crescer, com o governo. E agora deixa eu tocar num ponto que mais pega empresárias fortes, que é o quarto sinal. Você não quer mais provar nada para ninguém. Eu sei que teve uma fase aí da tua vida que crescer era provar. Provar para as pessoas que um dia duvidaram de você, que você era capaz. Provar que você dava conta. Provar que mulher pode sim construir algo grande. Só que aí chega um momento em que você percebe que você não quer mais viver para provar nada para ninguém. Você quer viver para desfrutar. Você quer tomar, sabe, aquele cafezinho à tarde, comendo um bolo quentinho, sem estar negligenciando a empresa. Você quer sair com teu marido e falar sobre planos, viagens, filhos e não sobre problema operacional da empresa. Isso não é acomodação, isso é maturidade. É entender que sucesso sem qualidade de vida não é um sucesso completo. E que você não precisa mais provar nada para ninguém, porque os sonhos do teu coração são as promessas que Deus já te entregou e isso é entre você e Ele. E por último, o quinto sinal, mas não menos importante, você percebe que liberdade exige estrutura. E aqui onde está a virada, você não quer trabalhar menos, você quer governar melhor. Porque liberdade sem estrutura, minha amada, é só um discurso bonito. Empresa que depende da tua presença constante ainda não está pronta para o próximo nível, eu sinto te dizer. E eu vejo isso diariamente com as minhas clientes, amigas, empresárias. Eu já fiz consultorias em grandes empresas que não tinham um organograma feito. Não tinha uma definição clara de quem fazia o quê. Lideranças completamente destreinadas e que precisaram abrir mão de controlar até os mínimos detalhes. E isso que eu fiz dentro da minha própria empresa, eu precisei investir em gestão antes de investir em expansão. E é exatamente isso que me permite hoje fazer uma viagem de 10 dias, me permite voltar para casa com energia real, que me permite ter um casamento com intensidade, com leveza, com desejo, sem levar planilha para a cama, sem precisar transformar um momento no restaurante em uma reunião. Então, deixa eu te dizer aqui com clareza, o novo luxo, ele não é dinheiro. Dinheiro, ele é só uma ferramenta. O novo luxo é liberdade com segurança, é crescimento com paz, é expansão com estrutura. E isso não acontece por acaso. Isso exige maturidade emocional, estrutura empresarial, alinhamento espiritual. E se você já tem resultado, já tem empresa, já fatura bem, mas percebe que precisa estruturar, sabe, para viver esse próximo nível com clareza, com segurança, tem um formulário aqui na descrição, onde eu mesma analiso pessoalmente as respostas, eu olho a tua estrutura, o teu momento, os teus gargalos, inclusive, e eu te dou uma devolutiva estratégica totalmente gratuita, com um plano de ação claro para você já começar a aplicar. E aí, se fizer sentido, nós agendamos um momento aí ao vivo juntas, porque talvez o que você precisa agora não é crescer mais, mas é organizar melhor para então crescer com o governo. Então faz a aplicação no link aqui embaixo, compartilha com as amigas que também precisam desse conteúdo e até o próximo vídeo. Beijo no teu coração.